E aí, guys, beleza? Quem fala com vocês aqui é o Cross e hoje eu vou passar para vocês, tá? Fundamentos, tá? Sobre como você deve se portar dentro do combate em arena ou GVG ou até mesmo no massivo, tá? Detalhe, aqui o foco vai ser mais voltada ao 1x1, tá? Então aqui novamente a gente volta com a nossa guia, né? Do PVP, para vocês ter uma certa compreensão de como funciona respeitar o turno, jogo neutro, fazer pressão. Então literalmente aqui vai ser voltado pro combate 1x1, certo? Mas para vocês entenderem como ele funciona, como praticamente você deve se portar dentro de uma arena, certo? Mesmo a arena competitiva como a arena duelo, onde é tudo equilibrado, ou o próprio Carqueia. Então, sem enrolação, bora pro vídeo. Certo, então vamos entender como é que funciona a arena, ok? Primeiro, vamos entender que vocês não devem usar a minha verdade como uma verdade absoluta. Cada um tem sua forma de jogar, a forma de você aderir à ideia, certo? Mas esta forma aqui, como ninguém até hoje fez uma forma simplificada para dizer como funciona o modo PVP do Black Desert, então eu vou tentar trazer algo semelhante a isso, beleza? Então vamos lá. Primeiro, a gente está olhando aqui, temos uma arena oval, certo? É uma arena redonda e praticamente é uma arena onde todos os modos de 1x1 é semelhantes, tá? Cross, mas essa arena é arena amistosa, não tem nada a ver com a arena original. Já tem uns espaços ali e tal. Não, eu quero que vocês entendam a ideologia de uma arena, ok? Então vamos lá. Primeiro, vamos entender essa parada. Como a gente sabe onde é o lado rush e o lado neutro, tá? Lembrando, isso é uma forma simplificada de vocês entender como funciona a arena, beleza? Como eu falei para vocês, eles estão no centro do combate do PVP, ok? Esse lado aqui seria o seu lado neutro e o lado de cá seria o modo rush. O que acontece nesse rush? É aqui onde o pau quebra. Desse lado aqui é literalmente onde você confronta o seu adversário e ele tem uma certa vantagem sobre você porque você não estaria respeitando, ok, o campo dele. O lado rush meio que de uma forma agressiva para que ele bote pressão, por exemplo, que nem o Strike, ele utiliza a martelada, da mantina, para tentar colocar pressão no adversário. E o modo neutro seria quando você utilizou todas as habilidades possíveis no adversário e você tem que esperar suas habilidades recarregar, certo? E às vezes você tendo uma ou duas skills que você pode reutilizar de novo, entende? Ah, Cross, mas eu acho que isso não tem nada a ver porque eu já vi gente jogando e o cara ia pra cima dele e pulava e batia e tal. Mas você pode ter certeza que um momento ou outro ele precisa se afastar e voltar pro jogo neutro. Tentar respeitar o turno do oponente pra aqui assim, tá ligado? Só assim ele consegue recarregar as suas habilidades e manter sempre vantagem do seu oponente. Vamos entender sobre a questão o jogo rush do game. Como eu falei para vocês, vocês não estão respeitando o lado do oponente. O que acontece? Uma hora você vai conseguir derrubar o oponente, cair no chão e você estaria na vantagem. Isso é uma forma de você estar na vantagem no campo do rush do oponente, utilizando o call control. Quando você está batendo no oponente sendo agressivo, o que vai acontecer? Uma hora ele vai precisar levantar. Se você manter esse modo agressivo em cima do modo rush, em cima do campo neutro do oponente, o que vai acontecer? Você pode utilizar um dash, você pode usar uma habilidade simples, você pode tentar até usar o escape, mas se você não tiver alguma vantagem em uma dessas habilidades, como uma super arma, para poder fugir, né? Você vai tomar porrada. Porque você não está respeitando o turno dele. E o que vai acontecer? Se você tentar sair do neutro dele, até utilizando às vezes a esquiva, você pode tomar um knockdown do inimigo ou um stack. O que é o stack, Cross? É quando você dá uma paralisia de atordoamento com o personagem. Então meio que você vai tentar se afastar dele e se você não tiver
voltado para o seu campo neutro, que é por aqui, mais ou menos. Não precisa ser totalmente ele inteiro, né? Se você já chegar aqui no centro, quase perto do centro, você já está respeitando o seu sistema neutro. Por isso que tem algumas habilidades que você vai fazer, tipo, o soco, tal, chute, adamantina, e aí você vai dar um dash para trás. Por quê? Porque você vai ter que respeitar a vez do oponente. E quando eu digo respeitar, não é só dar um dash e ficar lá paradão. É você dar um dash, esperar o cara levantar para você tentar, sei lá, um guarda frontal, por exemplo, onde você não toma dano. Então, se você não respeitar o turno do oponente, quando ele levantar, tu é o que vai receber a porrada. Entendeu? Então, o neutro não é que é uma modo de defesa, tá? Porque o neutro, o cara pode te atacar e você pode fazer simplesmente nada. Você não estaria defendendo, você estaria só aceitando o dano que o adversário estaria te colocando. Pensa comigo, se você tentar fazer o combo básico do seu personagem de uma forma que eu sempre ensino para vocês aqui nos meus vídeos e depois voltar pro jogo neutro com ele deitado no chão, você vai recarregar suas habilidades. E como eu sempre falo, toda vez que você startar uma luta, nunca usa o buff, tá? Por que eu acho isso uma forma idiota de você estar utilizando o buff? Primeiro, o buff, como vocês podem ver ali embaixo, ó, eu não me curei, justamente para vocês verem sobre isso. Se eu usar o buff, eu vou começar a me curar. Então, ou seja, eu vou recuperar, mesmo que seja um mínimo de vida, mas eu teria em vantagem um pouco mais de vida do que o oponente, mesmo ele tendo me acertado 1 ou 2 golpes. E aí eu voltaria pro jogo neutro, entendeu? Respeitando e me buffando. Aí eu tendo vantagem contra o oponente, sendo que as minhas recargas estariam completas e o buff estaria enchendo minha vida. Outro ponto principal é que quando você está utilizando buff e você está no jogo neutro, quando o oponente tentar contra-atacar você, é nesse momento que você entra, sei lá, em modo Berserker. Você vai pra cima do cara, acerta todos os golpes possíveis em cima dele. Por quê? É onde entra o dano de verdade. Porque quando você se buffa, você tem um aumento de PA e PD. Mesmo que vocês falem, ah, Cross, mas a arena é balanceada. Não, mas o buff, ele é como se fosse é um buff. Ele vai te dar um aumento de dano, certo? Temporário. E aí o que vai acontecer? Você vai ter um PA a mais. E você tecnicamente, como o PA é padronizado, quando você se bufa, esse PA bufado é aumentado. Entendemos por aqui? Agora vamos falar sobre outro ponto principal, que é de como você entrar no combate. Então, bora lá. Vamos entender agora como é que funciona os fundamentos básicos, ok? Do combate PVP do Black Desert, beleza? Os fundamentos básicos que eu quero dizer é Super Armor, guarda frontal, invencibilidade, knockdown, certo? Atordoamento, que são os call control dentro do game, beleza? Então a gente vai fazer diretamente aqui na arena equilibrada para vocês entenderem como ela funciona na arena duelo, beleza? Esse aqui é o Duna, um carinha que ele vai ajudar a gente aqui, tá? Duna, dá um oi aí pra galera. Fala, galera. Mas é o seguinte, ele vai me ajudar praticamente a mostrar pra vocês como é a Super Armor, guarda frontal, tudo certinho pra vocês entenderem como é que funciona a mecânica do game, beleza? Então, bora lá, Duna, vamos falar sobre a Super Armor. Partiu, posso bora. Beleza, vamos falar sobre a questão da Super Armor. A Super Armor ela é um golpe que você efetua independente do dano que você estiver tomando. Lembrando, a Super Armor ela te fornece que você dê dano no oponente, efetue o golpe, mas você vai tomar dano. Então, ou seja, Duna, manda o meteoro azul em cima de mim. Pode vir, manda agora. Opa, ó, vocês viram que essa habilidade dele é uma Super Armor e eu vou usar a martelada, que é uma Super Armor também, certo? Vamos esperar recarregar aqui as habilidades. Ele vai usar de novo, beleza? Quando contar até 3. 1, 2, 3, bora! Viu? Que mesmo eu usando a minha Super Armor, certo? Que é a martelada, eu tomei dano. Vamos lá, vou explicar pra vocês. Você utilizando a Super Armor, ela impede que você tome Call Control no primeiro ou no último hit, dependendo do golpe do oponente. Mas você vai negar os
os efeitos negativos. Quando eu digo Call Control, é efeito negativo. Beleza? Agora vamos falar sobre a guarda frontal. O que é guarda frontal ou FG, né? Que é Front Guard. O que acontece? Quando você usa a guarda frontal, o seu personagem ele tem uma certa invencibilidade contra o golpe do adversário. Só que isso só funciona de frente. Sim, quando você faz a guarda frontal, o seu golpe não é o dano, né, praticamente, não é recebido de frente. Então, ou seja, você tem uma certa proteção, eu posso dizer assim, mas se você estiver tomando danos de área, que nem por exemplo, vamos apresentar aqui o dano da Mística. Ela vai soltar primeiro, solta o primeiro golpe e eu vou soltar a guarda frontal. Vai, manda. Viu? Ele efetuou o golpe, ele tem invencibilidade, então, ou seja, mesmo que a minha guarda frontal tenha algum dano ou alguma call control, ele teve invencibilidade e ele passou direto por mim. É como se um ignorasse o outro. Praticamente você não toma dano de frente, beleza? Agora vamos falar sobre, no caso, a invencibilidade. Como eu estou mostrando para vocês aí na tela, tá? A invencibilidade ela é um sistema do jogo que meio que deixa o seu personagem intocável. Literalmente ele pode efetuar o golpe e não tomar dano nisso, mas ainda assim o golpe será realizado. Só que infelizmente praticamente esses golpes eles são voltos em habilidades rápidas. São aquelas habilidades que você stuna o adversário, ó, por exemplo. Você vê que o Doom ele ficou um segundinho paralisado. É uma coisa bem rápida mesmo. Efetuar o golpe e ele vai ficar paralisado. Isso é um stack, beleza? Então o que acontece? Vamos falar sobre a invencibilidade no geral. A invencibilidade ela ignora o dano e também o ataque do oponente. Então, ou seja, você continua efetuando o golpe e independente do que ele acertar em você. Vamos lá, Doom. Vamos acertar os dois ao mesmo tempo. No 3. 1, 2, 3. Pronto, ó. Um ignorou praticamente o outro e não tomou dano. Então é isso que funciona a invencibilidade. Ela ignora totalmente o dano do seu oponente, certo? Agora vamos falar diretamente sobre o knockdown, tá? Que é outro efeito também de call control. Cross, você não explicou nos outros golpes quanto tempo leva para tal golpe e blá 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 blá. Mano, eu vou dizer assim, tipo, vamos ser sinceros, vamos ser brasileiros, tá? Você enfrenta uma internet ruim, então praticamente depende da tua internet. Cara, você tem que ser rápido. Em menos de um segundo você tem que simplificar os seus combos para acertar no oponente. O knockdown, ele não é nada mais, nada menos que derrubar o adversário. Ele fica por mais tempo derrubado. Vocês podem ver que comparado a esse, ó, ele volta, certo? Comparado ao stun, que é o que demora um pouco, ele já volta. E o knockdown é o mais demorado porque ele tem a animação dele caindo, ficar um tempo no chão e assim voltar. Então isso é um knockdown. O knockdown ele apenas derruba o oponente e dura ele por mais tempo. Claro que se você tiver a junção do desnortear e o knockdown, ele fica por mais tempo. Ó, vocês podem ver ó, que ele demorou um tempinho mais para poder levantar. Então, quando você utilizar o knockdown, sempre utilizar o combo de desnortear e assim derrubar, certo? Então, lembrando novamente, desnortear e derrubar, certo? Então é assim que é mais efetivo o knockdown no seu oponente, ou seja, a derrubada. Agora para falar o penúltimo, né, sistema do jogo, que é o repulsão. O que serve, para que serve o repulsão? O repulsão ele serve para duas coisas. Primeiro, ele serve para cancelar o golpe do adversário. Por exemplo, o cara vai acertar um golpe, você usa o repulsão. O repulsão ele só afasta o oponente, tá? E você pode utilizar isso com uma arma para usar isso, ó. Ele pode usar isso como uma arma, mas também pode ser para fugir. Por exemplo, o cara tá te batendo, você utiliza ela como uma arma para simplesmente se afastar do oponente e voltar para o seu jogo neutro, tá? Como vocês podem ver aqui. Que nem o Duna fez, ele fez exatamente certo. Ele simplesmente startou, ó. Ele me deu uma repulsão, tá? E afastou meu personagem, mas ele pode startar com um combo. Faz o repulsão, manda o espiral e manda o cometa azul aí, o meteoro azul.
Ó, você vê que eu já sou derrubado sem ter chances de revidar. Manda de novo, repete novamente o procedimento. É o espiral e o cometa azul. Viu? Eu não tive o mínimo de chance de tentar revidar, porque ele utilizou a habilidade de escape para repulsão. Agora vamos falar, no caso, a arma mais forte das classes de agarrões, os grapplers, certo? O grappler nada mais é que uma extensão de combos, certo? Duna, manda o combo teu aí da Mística, por favor, e solta com grab. Certo? Vocês viram ali que praticamente ele me combou, certo? E estendeu com mais um golpe. É a mesma coisa que o strike, eu vou demonstrar pra vocês, ó. Então, o Command Grab ele serve para ou stunar ou restringir o movimento do meu oponente e também para estender os combos, tá? Detalhe, como assim restringir, Coras? O agarrão ele vai literalmente ignorar o efeito do ataque dele, a magia do ataque dele, enquanto eu agarro ele, eu restringo o golpe. Além de restringir, eu posso estender o combo com o Grapple. Vamos lá? Duna, no 3. 1, 2, 3. Vocês viram que ele foi acertar o dragão em mim, mas eu restringi o golpe dele, ignorando o efeito do golpe, porque o grappler, principalmente do striker e do caso da mística, elas são com efeitos de super arma. Então, ou seja, ele pode até chegar a tomar um dano, como vocês podem ver, eu tomei um pequeno dano, mas eu simplesmente ignorei o golpe do Duna, eu agarrei ele, né? Como vocês podem ver, e restringi o golpe dele. O que é restringir? É literalmente eu cancelei o golpe dele assim que ele efetua em mim, certo? Então meio que ele ignorou o golpe do meu amigo ali, no caso do Duna, para que eu possa efetuar o grab, beleza? Então é isso, esses são os fundamentos básicos de você entender uma super armor, uma guarda frontal, um grappler, uma invencibilidade e uma repulsão. Certo, então isso daqui, guys, ele foi, no caso, a primeira parte do guia, tá? Essa parte aqui é um guia básico no começo, para vocês terem uma ideia, praticamente. Eu tentei não ser técnico o suficiente para explicar para vocês como é que funciona no geral, né? Porque, assim, eu não quero trazer formas técnicas para que o vídeo não fique chato, entende? Mas eu tentei simplificar o máximo possível, tá? Para tantas pessoas que já veterano no jogo entender, né, como é que funciona mais ou menos, e para o pessoal que já é novato, começou agora e estaria querendo aprender como funciona, sendo que o BDM, o foco dele, o chafariz do Lincoln Saint é diretamente o PVP do game. Outro ponto também, tá, é agradecendo ao Rafael, que ele que recomendou a pedidos de fazer esse vídeo. E também, não sei se vocês estão vendo aqui no canto da tela, ele tem um código de aventureiro. Vocês que são iniciantes e não usou o código ainda, para ajudar eu aqui no canal, né, de alguma forma, né, não só sendo com um like, mas também dentro do game, para vocês fazerem com que a PA possa notar a minha existência, vamos dizer assim, se vocês puderem utilizar esse código, certo? Que tanto tá mostrando aqui embaixo, como ali, ó, o meu código de fama, para que eu possa subir no rank, e isso também pode me dar uma certa premiação dentro do game. Mas isso só funciona com os jogadores novatos que estão entrando, estão conhecendo o game pelos youtubers, certo? Então, agradeço de você ter assistido até aqui, valeu, falou e até mais, meus brothers.